descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nem vai me deixar. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado por teus braços de amor, Senhor, que me sustentam, me abraçam. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vamos dizer juntos a Ele. Em teus braços é o meu descanso. 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 Olá, queridos, graça e paz. Bom dia para você. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que bom estarmos juntos nesta manhã de domingo. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Que privilégio, que honra podermos estar juntos e aprender mais para servir cada vez melhor. Queridos, eu quero aqui de antemão agradecer a todos que colaboraram, a todos que ajudaram, serviram, a todos que prepararam pratos deliciosos em suas casas e abençoaram a nossa festa na roça. Muito obrigado. Tenho plena convicção de que tudo que fizemos aqui agradou ao Senhor e louvo ao nome do nosso Pai, do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem permitido realizarmos nesta comunidade, por meio de ações sociais, ações evangelísticas, por meio do nosso projeto, querido projeto Amigos da Rua, um projeto IBSI.
Muito obrigado por suas orações, por seu envolvimento e aqueles que doaram, que de alguma forma propuseram para que pudéssemos ter as prendas, os prêmios, a comida de forma geral, também agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, viu, queridos? Isso também é ser igreja e todos nós estarmos envolvidos em um só propósito. Muito obrigado. E não se esqueça, essa semana tem mais. No próximo sábado nós teremos o nosso último dia da Festa da Roça, no modelo drive-thru. E aí a gente tem contado também com a generosidade de alguns irmãos para fazermos o delivery, acabarmos entregando para alguns irmãos os seus pedidos. Então participe, montamos um painel maravilhoso para que você possa fazer um registro desse momento. Não esquecemos aqui que devemos manter o distanciamento social, fazer o uso da máscara constantemente, higienizar as nossas mãos, para que tudo corra bem e protejamos uns aos outros. Amém, queridos? Então vamos orar nesse tempo, agradecendo a Deus por tudo isso e pela nossa escola bíblica nesta manhã. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome do nosso Senhor Jesus que agradeço a Ti, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por nos usar, ó Pai, para abençoar tantas vidas dentro da nossa comunidade. Obrigado, ó Deus, por nos dar estratégias de ações sociais por meio do projeto Amigos da Rua, o qual, Pai, temos o privilégio de servir, abençoar e ajudar a resgatar vidas, testemunhando, ó Deus, da fé que temos em Ti, da transformação que o Senhor fez a cada um de nós. Pai, que vidas sejam transformadas. Esse é o nosso desejo, nossa oração. E agradecemos, Pai, por tudo que temos vivido nesses dias e pedimos que o Senhor renove as nossas forças, também nos abençoe nesta manhã para que possamos, Pai, atentamente aprender mais de Ti, aprender mais para servir melhor. Pai, nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós iniciamos uma nova série de estudos na nossa escola bíblica chamada Ser Igreja. Ser Igreja, vivendo na comunidade de Jesus. E começamos o primeiro episódio falando um pouco sobre as bases bíblicas da igreja. Falamos um pouco sobre o poder oculto dos antigos cristãos disponíveis para nós, o que é igreja e seu diferencial. Falamos sobre igreja e de forma etimológica e tratamos também da sua origem. E hoje nós queremos dar continuidade em tudo que aprendemos, falando um pouco mais por que existe a igreja. Você já parou para se perguntar por que a igreja existe? Por que ela existe? E aí eu gostaria que você partilhasse o seu entendimento a respeito dessa pergunta, que você pudesse responder aqui no chat, aqui no nosso canal no YouTube, ou ainda enviar para mim. Qual o seu entendimento? Por que a igreja existe para você? Para que ela existe? Então pensa um pouquinho. É importante você ter certeza de tudo isso que nós estamos falando aqui, porque nós estamos falando de bases bíblicas da igreja e com base no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44, que diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E essa vida em comunidade é tema central na palavra de Deus. Viver em comunidade é muito importante para a nossa experiência com Deus. A comunidade de Jesus naturalmente possui características distintivas da outra comunidade, a comunidade dos não regenerados. É muito difícil visualizarmos o cristianismo primitivo e com toda certeza era muito diferente do cristianismo de hoje. Não havia prédios imponentes, nem hierarquia, nem seminários teológicos, nem faculdades cristãs, nem escola bíblica e nem corais. Existiam apenas pequenos grupos de crentes, pequenas comunidades, haviam células, pessoas se reuniam nas suas casas. No início não havia nem mesmo um Novo Testamento, e o Novo Testamento não era a causa dessas comunidades, mas o resultado delas. Graças a Deus por isso. Os cristãos primitivos eram pessoas que não tinham posição, mas havia um poder
investido um poder sobre as vidas deles. E esse poder era o resultado do modo pelo qual eram membros uns dos outros. E graças a Deus por isso. Na semana passada, além de tudo que estamos falando aqui, falamos também que Jesus é a origem da igreja cristã. Uma vez que a igreja teve início em nosso Senhor Jesus, a existência dela, a viabilidade, o sustento e o destino dessa comunidade de discípulos, queridos, depende da presença manifesta, poderosa e dinâmica de Cristo como fonte de vida, sustento e direção. A palavra de nosso Senhor em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22 diz: Portanto, vocês não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, e todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então eu volto à pergunta que lhe fiz inicialmente, você conseguiu responder? Por que a igreja existe? Para que ela existe? Por que a igreja existe? A igreja existe porque Deus quer reconciliar consigo, respondendo para você, biblicamente, um mundo rebelde e sujeito à morte em suas várias dimensões, física, espiritual, social, existencial, cósmica e eterna. A igreja existe porque Deus nos ama e quer nos restaurar para si. Então vou repetir. A igreja existe porque Deus quer reconciliar consigo o mundo rebelde e sujeito à morte em suas várias dimensões. A igreja existe porque Deus nos ama e quer nos restaurar para si. E a palavra do nosso Senhor em Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, nos diz claramente, trazendo um pouco do que é essa ideia de restaurar, essa ideia de reconciliar consigo ou restaurar para si essa igreja. Considero que os nossos sofrimentos atuais, diz a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo que escreve aos Romanos essa carta. Estes sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, queridos, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos anteriormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então a palavra de Deus aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ou Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, nos traz um relato muito claro. Por que a igreja existe? Para que existe a igreja? Esse movimento tão importante, o qual nós fazemos parte. E nós acabamos de responder em algumas palavras e também pelo texto bíblico, por que essa igreja existe? Graças a Deus por isso. E Deus quer nos restaurar do pecado. O entendimento bíblico de pecado nos permite identificá-lo como algo além de atitudes erradas, como um estado da alma em constante rebeldia contra Deus. As atitudes pecaminosas são como frutos podres de uma árvore com raiz sem vitalidade. A raiz do pecado, chamada pecado original, é igual em todas as pessoas, mas as obras da carne, isto é, os frutos que brotam dessa árvore de raiz doente, se manifestam em maior ou menor grau de pessoa para pessoa.
Deus quer nos restaurar de tudo isso. Porque é necessária essa restauração. Você já se perguntou por que eu preciso ser restaurado? Ou por que fui restaurado, você que já está em Cristo Jesus? Porque os nossos pecados nos separam de Deus, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, versos 1 e 2. E esses pecados nos impedem de viver em constante relacionamento com Deus, que é o motivo pelo qual Ele nos criou. O meio que Deus usou para nos resgatar do pecado e com sua infinita graça nos reconciliar com Ele, foi enviando Jesus para morrer e ressuscitar por nós. Daí, queridos, derivam os 3 pilares básicos do cristianismo: a encarnação, a crucificação e a ressurreição. Para que existe a igreja? Eu lhe pergunto novamente. Ou seja, quais são os objetivos de Deus em formar um povo para si e reuni-los em torno de seu Filho Jesus? Como dissemos, o Senhor quer restaurar pessoas, inclusive você que me assiste, você que precisa de restauração, você que precisa da graça de Deus. Ele faz isso proporcionando-nos um novo nascimento. Deus em Cristo, pela obra do Espírito Santo, forma em nós um novo homem, uma nova mulher, que a Bíblia reconhece como nova criatura. Mas é preciso arrependimento e fé nesse Evangelho, fé em Cristo Jesus. E essas são atitudes fundamentais do discípulo de Cristo, aqueles que se arrependeram, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que professam ter fé no Evangelho da graça. Porque é por meio do arrependimento e da fé que testificamos sobre a obra do Espírito Santo em nosso coração. E aí podemos perceber a chegada do reino de Deus. Podemos receber o reino de Deus em nós. O reino de Deus é Jesus. Em outras palavras, percebemos a Cristo e podemos nos relacionar com Ele à medida que nos arrependemos e cremos. A palavra do nosso Senhor Jesus, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Arrependemos-nos e cremos no Evangelho quando fomos a Cristo pela primeira vez. Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, os efeitos eternos do nosso pecado original, herdados em Adão, são anulados por Deus. Porém, ser igreja de Jesus também significa viver arrependimento e fé todos os dias, pois estamos sendo restaurados dos pecados que ainda brotam em nossa vida. É através do arrependimento e da fé em Cristo que Deus nos faz participantes da sua natureza divina. Ele habita em nós por meio do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. É como se houvesse um enxerto de ramos de oliveira boa numa oliveira que dava frutos ruins, ou ainda o enxerto do ramo de laranja num limoeiro bravo, para que os frutos sejam coerentes com o propósito para o qual a árvore existe. Em outras palavras, é a habitação do Espírito Santo em nós, para que nós sejamos imagem e semelhança do nosso Deus, para que cada dia mais sejamos parecidos com o nosso Senhor. Então Deus infundiu, Deus colocou em você o Espírito para que haja restauração em sua vida. A restauração do pecado e a restauração dos pecados da carne. A Bíblia nos diz que somos geração eleita, como escreve o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós somos geração eleita, nação santa e povo exclusivo de Deus. Afirma ainda que nós, representados por geração, nação e povo, e aí a gente vê isso sempre no coletivo, não sou só eu, não é só você, somos todos nós, fomos salvos. O apóstolo Pedro usa alguns sinônimos quando ele fala sobre isso. Eleitos, santos ou separados e exclusivos, com uma
finalidade bem clara que é definida pelo verbo anunciar. Como povo de Deus, temos o propósito de anunciar as grandezas de Deus, que Ele salva, santifica e nos glorificará. Deus efetua salvação baseado em seu caráter misericordioso. Podemos dizer que o propósito pelo qual Deus criou a igreja é sinalizar, queridos, sua presença no mundo por meio dessa comunidade diferenciada pela presença de Cristo. A igreja demonstra a possibilidade de redenção ao mundo pecador, distante de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas como deve ser a vida na igreja local a partir do momento que nós entendemos o que é igreja, por que ela existe, para que ela existe? E aí é importante nós entendermos que existem algumas dimensões e uma dinâmica na vida da igreja local. Quando falamos sobre as dimensões da igreja, estamos nos perguntando a respeito da diferença entre a igreja universal e a igreja local. Você sabe qual é a diferença entre a igreja universal e a igreja local? Para desenvolvermos bem esse entendimento, precisamos entender que igreja não é um templo ou edifício físico, confissão de fé religiosa ou denominação. A igreja é o corpo de Cristo e em sua esfera terrena e local é formada pela congregação de discípulos de Jesus que foram regenerados e batizados. A igreja existe por causa do relacionamento com Deus. Deus escolheu, chamou e buscou a cada um de nós. O ser humano que recebeu a graça divina respondeu afirmativamente. Além disso, como seres humanos, fomos criados como seres sociáveis. Precisamos de outras pessoas. A igreja, em relação a Deus, pode ser descrita como universal, isto é, a totalidade dos salvos por Cristo em toda a história. A igreja, em relação a pessoas, é a igreja local. A expressão local e a história da Igreja Universal. Mas é importante dizer que a Igreja Universal não é uma denominação ou seita cristã, como você poderia pensar neste momento. Embora existam igrejas com esse nome, quando tratamos nesse sentido, nesse aspecto, nesse contexto, nós devemos pensar dessa forma, que essa Igreja Universal não é uma denominação ou uma seita cristã. É a Igreja de Deus, de todos os tempos, locais e gerações. É essa igreja que é edificada sobre Cristo, a pedra fundamental. O livro de Efésios também enfatiza, queridos, a igreja universal. E na primeira metade do livro de Efésios, ou melhor, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo fala do plano eterno de Deus em redimir a humanidade. Em seguida, nos capítulos seguintes, nos capítulos 4 a 6, Paulo apresenta as consequências práticas da resposta humana à ação redentora de Cristo. Escute bem, John Stott, um exímio estudioso das Escrituras, em seu comentário sobre essa carta magnífica do apóstolo Paulo aos Efésios, diz que nesse trecho bíblico Deus revela seu plano, escute bem, o seu plano eterno. E esse plano é de resgatar a humanidade em Cristo, formando uma nova geração. Essa sociedade da qual John Stott brilhantemente está falando é a igreja. Ele ainda escreve: em Cristo, uma nova sociedade caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e reconciliação em lugar da divisão e da alienação, pelos padrões sadios da justiça em lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda, e pelo conflito sem trégua com o mal em lugar da convivência pacífica com ele. A Bíblia fala constantemente da igreja de Cristo. A igreja está debaixo do senhorio do nosso Senhor.
e Ele é o cabeça da igreja. Ela está sujeita a Ele e deve estar sujeita a Ele em todos os tempos. Ser filho de Deus significa estar debaixo da autoridade de Deus. E como somos filhos, precisamos estar debaixo dessa autoridade, estar sujeito ao nosso Senhor, à Sua palavra e sentirmos o amor que Deus tem por nós. Jesus ama toda a sua igreja. A igreja local, queridos, possui um conceito diferente. Se a igreja universal é a comunidade de Jesus de todos os tempos e lugares, a igreja local é a representatividade da igreja em determinado lugar e época da história. A comunidade local não é apenas parte da dimensão universal da igreja, mas sua expressão histórica e geográfica. A congregação local é a igreja. A totalidade de todos os crentes é a igreja. Isso leva-nos a concluir que a igreja não é concebida numericamente, mas organicamente. A igreja universal não é tida como a totalidade de todas as igrejas locais. Pelo contrário, cada comunidade, embora pequena, representa a comunidade total, chamada a igreja. Encontramos as igrejas locais no Novo Testamento, tanto no relato dos apóstolos em suas cartas, quanto ao fato das cartas serem destinadas a igrejas locais específicas. Algumas dessas igrejas foram claramente fundadas pelo apóstolo Paulo. E nós testificamos isso quando vemos que algumas cartas são dirigidas a igrejas locais. As chamadas cartas gerais de Tiago, Pedro e João são mais genéricas que as de Paulo. Podemos destacar que tanto a Igreja Universal quanto a Igreja Local possuem alguns atributos dignos de nota. Nós vamos ver na Igreja Universal e na Local a unidade. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Quando um membro sofre, queridos, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Um outro atributo importante da igreja universal e local é a santidade. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Santidade é um atributo, uma característica existente na vida da Igreja Universal e da Igreja Local. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz: sede santos porque eu sou santo. E ser santo é ser separado, é entender que quando a nossa vida está em Cristo Jesus e somos uma nova criatura, a nossa vida está separada para uma obra específica, para viver pela graça de Deus e pelo poder manifesto de Deus através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso precisamos nos separar do mundo, das coisas que esse mundo traz, que são tão ruins e tão maléficas. Mas temos um outro atributo importante que é a universalidade. E aqui nós precisamos entender o seguinte: olha o que Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10 diz. E eles cantavam um cântico novo.
tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, como nos diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ainda em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, continua dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Mas qual é a dinâmica da vida na igreja local? Sabemos a diferença entre a igreja universal e a igreja local agora. Precisamos responder ainda a pergunta: como funciona a igreja local? Qual é a dinâmica? E o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versos 13 a 27, nos traz uma resposta extremamente importante. Porque nesse texto o apóstolo Paulo estabelece alguns paralelos entre o funcionamento do corpo humano e a vida do corpo de Cristo, a igreja. Paulo, portanto, apresenta 3 princípios sobre a dinâmica da vida de uma igreja: a unidade, a diversidade e a mutualidade. Além desses 3 princípios que o apóstolo Paulo aponta, que a dinâmica de funcionamento de uma igreja local encontra sentido também em sua missão. Além desses 3 princípios apontados pelo apóstolo Paulo, podemos ainda acrescentar que a dinâmica de funcionamento de uma igreja local encontra sentido também em sua missão. Primeiro, missão de testemunhar. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Segundo lugar, de fazer discípulos. E antes mesmo de fazer, precisamos ser discípulos, porque nós não podemos oferecer a ninguém aquilo que nós não temos. Então, se nós não formos discípulos obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus, como é que nós vamos fazer novos discípulos? E aí a palavra de Deus continua nos impulsionando, nos encorajando. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Obediência precisa ser prática, e obediência é ensinada por meio de exemplo. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, e esse exemplo da obediência que temos a Deus, aos princípios da palavra, às ordenanças da palavra, aos imperativos da palavra, certamente vão também convencer outros que esse é o caminho. Porque estamos testemunhando, e o testemunho é vivo, ele arrasta as pessoas para a presença de Deus, ensina conceitos extremamente importantes. E eu estarei sempre com vocês, continua o texto, até o fim dos tempos. Uma outra dinâmica importante que nós devemos acrescentar ao funcionamento da igreja local é o anunciar o evangelho, anunciar todo o evangelho, é evangelizar. Se antes nós precisávamos fazer discípulos, e aí a gente estabelece relacionamento discipulador, a gente cria amizade, a gente cria confiança, pessoalidade, e aí a gente apresenta Jesus, reunimos com essa pessoa em célula, reunimos com essa pessoa em eventos da igreja, reunimos com essa pessoa para tomar um café, um suco, para bater um papo, para falar de Jesus e assim por diante. E quando nós falamos de anunciar todo o evangelho, nós iremos por todo o mundo e pregaremos esse evangelho a todas as pessoas, como nos diz Marcos capítulo 16, verso 15. Pregar e ensinar a Bíblia, pois não nos pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como servos do Senhor, por amor de Jesus Cristo. Estou parafraseando 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Um outro aspecto ou uma dinâmica também importante no funcionamento da igreja local
é libertar os cativos, é orar pela cura dos enfermos. E como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo inimigo, porque Deus estava com Ele. E se nós caminharmos com Deus, também faremos o mesmo. Mas precisamos ter uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que na sua dinâmica seja uma vida de testemunho, uma vida de ação, que faça discípulos, uma vida que anuncie todo o Evangelho, uma vida que tenha o poder de Deus investido sobre ela, capaz de orar pela cura, capaz de libertar os cativos do cativeiro. O nosso Senhor Jesus fez isso porque foi ungido por Deus. E se nós queremos a unção do Senhor sobre as nossas vidas, precisamos entregar as nossas vidas a Ele e pedir que Ele nos unja para que nós possamos fazer aquilo que precisamos fazer nesse tempo. Porque a cura não somos nós que fazemos, mas sim o poder de Deus. A libertação do cativo, do cativeiro, não somos nós que libertamos, mas o poder de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Deus só vai usar os instrumentos que estiverem verdadeiramente na sua mão. Pois bem, quero concluir a palavra de hoje nessa série Ser Igreja, nesse primeiro episódio, na parte 2 das bases bíblicas da igreja. Quero concluir com um texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 a 27, porque entendo que esse texto é um texto bastante importante para nós. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros devem sofrer ou sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, podemos ser diferentes, podemos ter habilidades, capacidades diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. Podemos ter tempo de vida cristã ou nenhum tempo de vida cristã, aceitamos Jesus agora e fazemos parte do corpo. Não é quem tem o cargo ou quem deixa de ter o cargo que é mais importante, ou aquele que nunca teve. Pelo contrário, todos nós fazemos parte do corpo e precisamos honrar a todos que fazem parte, porque fazemos parte da igreja, fazemos parte da comunidade cristã. E as bases que aqui trouxemos a semana passada e esta semana é justamente para nos mostrar que todos nós somos igreja. Indiferente se o seu dom é A, se o dom do outro é B, todos nós fazemos parte da igreja. E precisamos entender que fomos chamados para testemunhar, para anunciar o Evangelho, para fazer discípulos
para servirmos uns aos outros e para continuarmos glorificando o nome de Deus. Amém, queridos? Quero fazer um desafio para você para essa semana. Anote aí, se você não tem caneta e papel, pegue caneta e papel para que você possa anotar. O desafio dessa semana vai ser o seguinte: além de você, claro, continuar orando, fazendo os seus devocionais, participando das atividades da igreja, você vai procurar alguns textos bíblicos com a seguinte pergunta na sua mente: como nossa comunidade cristã local pode ser um sinal da presença de Deus em nossa cidade? Como nossa comunidade cristã, ou seja, como a Igreja Batista do Satélite Íris, ou no Satélite Íris, pode ser um sinal da presença de Deus em nossa cidade? E aí você vai ler alguns textos e vai procurar responder essa pergunta. Esse é um exercício pessoal. Então você vai ler o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versos 5, 6 e 31. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, 12 a 21. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1. Em 1 Coríntios, outra carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versos 12 e 13. Em 2 Coríntios, também escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 17. E por fim, em Efésios, também carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versos 11 a 22. Você vai procurar ler esses textos que lhe falei com a seguinte pergunta em sua mente: como a nossa comunidade cristã ou como a Igreja Batista no Satélite Íris pode ser um sinal da presença de Deus em nossa cidade? Essa pergunta que você precisa responder. Então, ore, leia o texto, releia o texto e responda essa pergunta. Você pode responder colocando essa pergunta no nosso grupo no WhatsApp, por exemplo. Lá na família Ips, pode colocar no seu status, pode me enviar, enfim. Mas que você faça esse exercício ao longo da semana. Amém? Querido, quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, que está conosco nesse tempo, podendo aprender mais para servir melhor. Deus abençoe o seu domingo, a sua família. Às 18h30 estaremos reunidos aqui na igreja para mais um culto de celebração. Convido você e a todos da sua casa a se juntarem a nós, a essa grande celebração que faremos aqui. Convide amigos, convide seus parentes, traga pessoas para ouvirem a palavra do nosso Deus. E que Deus abençoe o seu dia e te proteja em nome de Jesus. Não deixem de orar, queridos, pelos enfermos, pelos enlutados. Não deixem de orar pelo ministério local desta igreja, pelos projetos que aqui temos, pelos ministérios, pelos líderes, e que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça prosperar, que nos faça crescer. Também quero aqui lembrá-lo que você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta por meio do Pix, diretamente na conta do Bradesco, ou ainda por meio das contas Bradesco e Itaú, seja por transferência eletrônica, banco a banco, ou por meio de depósito. Que você, em nome de Jesus, continue fiel ao Senhor, ao que nós agradecemos e oramos e pedimos que o Senhor multiplique sobre a sua vida cada semente plantada no reino de Deus. Também o quilo do amor, que você pode continuar fazendo a sua entrega aqui na igreja, nos cultos de celebração. E mais uma vez agradecemos por sua fidelidade e por sua generosidade. Se alguém tem dúvida nesses princípios da fidelidade e da generosidade, seja com dízimo e oferta ou com o quilo do amor, eu tenho o privilégio de poder sentar contigo e lhe orientar a respeito. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e até o nosso próximo encontro. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós agradecemos por essa escola bíblica dominical, agradecemos ao Senhor, Pai, por aprendermos mais, para poder servir melhor a Ti, e pedimos, Pai, que o Senhor aplique ao nosso coração tudo que ouvimos nesta manhã, que nós, Pai, não passemos ilesos do desafio que foi feito aqui para cada um de nós respondermos. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores a cada instante, a cada dia mais, ó Deus, sermos parecidos contigo,
e que a nossa atitude, ó Deus, seja uma atitude que glorifique o Teu santo nome, que nós possamos, Pai, ser discípulos e fazer discípulos, e que o Senhor revitalize esses conceitos em nossos corações ao longo deste ano. Pai, muito obrigado, porque somos igreja do Senhor, estabelecida neste local para continuar, Pai, resgatando os perdidos, sendo usados no resgate dos perdidos. E também, Pai, glorificando o Teu santo nome e servindo uns aos outros. Paizinho querido, mais uma vez, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós louvamos e também repreendemos toda a ação do inimigo e pedimos que o Senhor continue conosco ao longo deste domingo e que logo mais à noite possamos estar juntos, Pai, para celebrar aquele que vive e reina. Pai, repreendemos toda a ação do inimigo, oramos pelos enfermos, Pai, pedindo a cura, mas também, Pai, oramos pelos enlutados, pedindo o consolo do Senhor. E aqueles, Pai, que estão com plena saúde, nós pedimos que o Senhor continue a proteger e livrar de todo mal. Assim oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obrigado por estar conosco até este momento. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor. Um abraço.